Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, daqui a pouco você pode conferir este programa em podcast e logo mais reprise na Plena TV também, na íntegra deste programa de hoje, segunda-feira, 22 de janeiro. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Atualizando aqui as imagens para a gente conferir. Campos amanhece com tempo bom, com sol agora neste momento, e tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para vários estados hoje do país, pelo menos 10 estados, inclusive o Distrito Federal também, para alerta de perigo de temporal, aquele alerta laranja. Depois do laranja vem o alerta vermelho, que aí é perigo máximo para temporal. Choveu muito essa noite, né, em Campos, aqui na região, mas para hoje a previsão vem trazendo aí o tempo um pouco mais fresco do que no fim de semana, temperatura em torno de 30 graus de máxima e 23 de mínima. Agora já faz 25 graus, por enquanto não há previsão de chuva para hoje. Chuva aqui para a região deve começar na quarta-feira, mas tem o alerta, né, do Instituto Nacional de Meteorologia para temporal também na região norte do estado do Rio de Janeiro. Agora, neste momento, faz 25 graus. Queria só conferir aqui, mas o pessoal da equipe de obras pelo centro da cidade, por exemplo, esse sistema aí do asfalto novo só começa mais tarde. Então, todas as ruas estão liberadas, que são as duas principais aqui, a Avenida José Alves de Azevedo e também a Elion Póvoa, que tem previsão de obras para hoje, mas eu só vou anunciar depois que, de fato, o pessoal fechar aqui, a gente consegue acessar as imagens pelo Senzanet. Então a gente vai deixar aqui aberto ali para daqui a pouco a gente informar se de fato havia previsão de fazer a obra na sexta, mas aí mudaram lá o planejamento e tem previsão para hoje. Vamos trabalhar assim para não informar errado. No programa de hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui a Paula Seabra, que é professora de psicologia e é também coordenadora do SPA, do ISICENSA, doutoranda em cognição e linguagem também. Estava agora em Brasília, lá no Ministério, aliás, com o Décio, né, que é hoje o representante da nossa região no governo federal para um trabalho muito importante, que é o trabalho de inclusão social. E o Décio é deficiente visual, mas eu acho que ele é advogado, se não me falha aqui a informação, a memória. Eu tenho quase certeza. Informação também, mas ele é mais dentro da pedagogia, professor. Também, não é? Tem uma coisa assim. Bom, nós vamos falar já com a Paula Seabra e tenho a satisfação também de receber aqui o padre Murialdo Gasparetti. Assim, o padre a gente conhece há pouco tempo. Ele tinha cabelo branco e eu tinha cabelo. Então a gente vai bater um papo já com essas duas figuras sensacionais e acredito que
A gente vai ter uma oportunidade muito boa, porque o Murialdo é professor, psicólogo, é doutor e mestre em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e é especialista em psicanálise e psicoterapia existencial humanista pelo Easy Senza. Quero já de antemão aqui agradecer muito a presença de vocês e acho essa pauta assim de uma importância muito, muito, muito grande. Para quem já está se cuidando, ótimo. Para quem não, preste atenção. Não tem assim, hoje em dia, a gente vem de um tempo em que os parentes escondiam os deficientes para os vizinhos não saberem, para as visitas não conhecerem que tinha um deficiente em casa. Tem uma coisa muito, muito pesada envolvendo isso. Então nós vamos falar de Janeiro Branco e as necessidades dos cuidados com a saúde mental. E nós convidamos então o padre Murialdo, que vem junto com a Paula Seabra para trazer para a gente toda uma visão, eu diria, amplificada e desmistificada, e, enfim, muito, muito clara do que é a necessidade da terapia, a necessidade de se cuidar. Porque também tem um outro... É uma série de dilemas, uma série de preconceito envolvendo o tratamento psicológico. E, gente, é tão necessário, tão importante quanto cuidar da sua diabetes, cuidar do seu coração, talvez até mais, para que você não tenha tudo isso depois acarretado. Eu quero só a gente começar, antes de tudo, para começar essa entrevista, e aí vou ter que contar um pouco da nossa história, padre. Por favor. Mas é história boa, né? Boa. E que deixou saudade e é uma parceria de muito sucesso. Mas nós vamos rapidamente falar sobre isso, vamos falar sobre os cuidados também em tempos de redes sociais. Ih, rapaz, isso aí, ainda mais agora, nossa. E também, claro, evidente, né? A gente quer ouvir um pouco de vocês sobre esse equilíbrio que para mim é muito difícil entre a vida pessoal e a profissional. É uma coisa muito complicada de separar, porque a gente, se deixar, quer ficar o tempo todo trabalhando. Mas não pode, né? Então, vamos falar sobre isso tudo. E, claro, você pode também participar. Lá no grupo de WhatsApp já tem participação, tem pergunta para vocês. E você que está nos acompanhando, pode acessar o Face aí da Folha FM e participar também da gente, com a gente deste programa. Né? São 7h14. O programa tem um oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana-de-campos e da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar também, cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje é um dia importante na política de Campos, hein? Tem tudo hoje para dar certo. Ou não. Depende, né? Mas vamos torcer e parece que a coisa está caminhando. Fiquei de olho aí nas redes sociais esse final de semana para ver se um escapole lá, outro escapole cá. Até a gente falava aqui na sexta-feira, gente, pega aí as senhas de redes sociais desses políticos, segura no final de semana para um não provocar o outro, porque está tudo dependendo dessa reunião hoje, do entendimento dessas lideranças. São 25 vereadores, o prefeito e o vice. Então você tem hoje uma reunião e está aqui na capa da Folha. Após Ministério Público, acordo de Vladimir e Marquinho prevê LOA na quarta, mas a LOA para quarta, ela primeiro vai preceder aí uma reunião hoje com os 25 vereadores na Câmara. Chefe dos poderes cedem e dizem que diálogo prevaleceu. Reunião na Prefeitura com 25 vereadores nesta segunda-feira, por votação. E aí sim, tudo que a gente pretende e torce para que aconteça esse entendimento e seja votada a LOA definitivamente. Que tipo de aresta, que tipo de entendimento? Por exemplo,
aquela reunião na CDL, aquela audiência pública na CDL, vale? Não vale. Para o prefeito vale, mas para o presidente não vale. Então, hoje tudo isso vai ser ajustado dentro do diálogo e sendo tudo legal, conforme foi feito todo o chamamento e tal para a audiência. Então, é possível aceitar. Os próprios procuradores, tanto da Câmara e quanto da Prefeitura, vão também já... Ficou tudo muito alinhado desde quinta-feira no Ministério Público. Acho que se ajustar esses detalhezinhos, mas pode ter um aumento para o servidor, que os vereadores querem, pode ter isso para que pode, ajusta, não ajusta, outras coisas não podem. Então, eles mesmos, nas entrevistas que concederam, ao fim da reunião, já falaram, um cedeu, eu também cedi, então está tudo indo encaminhando. Porque sem a LOA, a cidade vai de fato parar. Mas aí, para o presidente da Câmara, não para. Então tudo isso foi ajustado e agora a gente segue para essa reunião de hoje na expectativa de que continue nesse mesmo caminho, né? Do caminho da solução. Encontro nesta segunda-feira promete reunir prefeito e os 25 vereadores para acertar LOA. Após acordo entre Vladimir e Marquinho no Ministério Público, a expectativa é de que reunião defina detalhes para a votação do orçamento na quarta. Divulgada a programação prévia das obras do asfalto novo desta semana. Trabalho seguirá com aplicação de massa asfáltica na beira-valão. Foi o que eu falei, só aguardar aqui para a gente confirmar o fechamento ou não das duas pistas ali, ou de uma pista, pelo menos da beira-valão. As duas estão passando por obras, né? Cada uma num momento para não travar demais também, né? Pelo amor de Deus. Mega Sena acumula e próximo prêmio deve passar de 38 milhões de reais. Olha aí, o alerta de chuvas e rajadas de ventos fortes até esta segunda-feira para Campos. Vídeo mostra correria em ataque a tiros em ensaio de carnaval em Búzios. Homem morreu e outras 8 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. Prefeitura de Campos divulga prazos e descontos do IPTU 2024. Em 3 semanas, Campos registra mais de 70 casos de dengue. O primeiro Lira de 2024 apontou aí um risco muito grande de infestação do Aedes aegypti em Campos, hein? Fique atento aí com o seu quintal e também do vizinho. Nesse caso aí pode dar uma olhada no quintal do vizinho, não tem problema não. Drogas apreendidas e suposto gerente do tráfico preso. Em 24 horas, mais de 200 mil se inscrevem no concurso nacional. Corpo de homem encontrado em Lagoa, em São Francisco do Itabapoana. O homem, identificado como Silvio Manuel Barreto, de 59 anos. São essas as manchetes do jornal Folha da Manhã e também do portal folha1.com.br, que você pode conferir atualizado aí a todo instante. No programa de hoje, como eu já anunciei aqui, a Paula Seabra e o nosso querido Padre Murialdo Gasparetti. Primeiro, as mulheres, claro, evidente, né, Padre? Deixa eu trazer o bom dia da Paula. Obrigado pela presença, que prazer recebê-la aqui. E agradecer também muito a Beth Landim, a Elô, essa equipe fantástica lá do Easy Senza, que eu perturbei lá no sábado, tem vocês tudo para trabalhar. Obrigado, gente. Mais uma vez, a Beth e a Elô, elas também dispensam nossos humildes comentários, mas são pessoas fantásticas que a gente tem um carinho e respeito muito grande, assim como por vocês também. A Paula, que eu estou conhecendo hoje, mas eu já sei que é coisa de primeira também. Paula, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar, um prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma grande alegria poder estar aqui, falar sobre um tema tão caro e tão complexo, tão bonito, porque é um tema que nos atravessa todos nós, seres humanos, que é a nossa saúde mental. Então, é um prazer estar aqui e debater com pessoas tão ilustres e com os nossos telespectadores, né? Satisfação e prazer todos nós, porque a gente precisa aprender.
como que a própria vida, por melhor que ela seja, tem as fases. A idade é uma coisa interessante de você, assim, para muitos, dificuldade de aceitar o peso da idade, as mudanças do corpo, a parte física e tudo isso. Então, assim, é um momento muito interessante também da gente trazer, porque a gente está em pleno janeiro ainda, né, o janeiro branco, e que não quer dizer que isso seja só para janeiro, que é para cuidar da saúde mental, é o ano todo, é o tempo todo. E eu acho que o maior objetivo da gente aqui hoje é quebrar esse tabu, esse preconceito, esses, sabe, a campanha é essa, de janeiro a janeiro. E outra coisa, Cláudio, você falou muito importante, tabu e preconceito. Você estava falando aí da inclusão e tudo. E uma das coisas de grande adoecimento da nossa saúde mental é justamente os preconceitos, os tabus, o engessamento de padronizar tudo. É padronizar a estética, é padronizar o comportamento, é padronizar o pensamento, é não saber lidar com a diversidade. Nós sendo diversos, né? Nós seres humanos, nós mesmos, nós somos a nossa etapa. Como que a gente muda? 10 anos atrás, como que eu pensava? E hoje, como eu penso? Existe uma diversidade em nós. Nós vamos mudando e a gente não aceita mudanças. Não, tudo que a gente quer é mudança. Mas quando muda pra gente, aí a gente não aceita. A gente não aceita o outro, a gente quer o outro, não. A gente quer uma pessoa igual a gente. A gente quer um espelho, né? Então, e quem que tá certo? Quem que é normal? Você já parou para se perguntar? Quem é eu sou normal? Pois é, e o que é? Será que ser normalidade não é algo que nos escraviza? Deixa eu trazer uma pessoa que eu estou conhecendo hoje também. Sei. Meu querido amigo, irmão, parceiro de uma vida bem longa, graças a Deus eu sou feliz por isso. Não sei se você tem a mesma satisfação, mas eu tenho muito grande. Padre, e aí eu vou contextualizar aqui, meu querido padre Muriel do Gasparetti, obrigado pela presença, seja bem-vindo, que honra. São 2019, 2020, olha, 5 anos de Folha, e hoje que você separou um tempo para me prestigiar. Obrigado. Acho que foi trauma da Continental que eu colocava. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz em reencontrar, revê-lo, meu amigo Cláudio, meu amigo aí da produção, Marcelo, querido Marcelo, a todos aqueles que nos acompanham, dão a oportunidade de a gente abrir, dialogar, debater. Que alegria poder estar com vocês aqui, podendo assim ampliar também o nosso conhecimento, a nossa necessidade de cuidado pessoal, principalmente quando se fala da questão emocional, da questão da saúde mental. E vendo as notícias do dia, apresentando, haja saúde mental, haja saúde mental e emocional, todos os dias. Isso faz muito bem, porque isso nos ajuda também na parte física, psicológica, dentro da saúde mental. Corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. É uma coisa que caminha muito, muito atrelado e muito junto. E é muito bom a gente poder também ter, nos últimos anos, a oportunidade de termos assim, vai faltar mês, tá? Tem 12 meses, vai faltar mês das necessidades. Mas temos meses próprios que duram anos inteiros e conscientizam, como é o Setembro Amarelo do Suicídio. A Organização Mundial da Saúde diz que são em torno de 300 milhões no mundo de suicídios. Isso é a segunda maior causa de morte mundial. No Brasil é a quarta causa. Ou Outubro Rosa, do câncer de mama, ou tipo assim, o Novembro Azul. A gente nem sabe que dezembro é o câncer de pele. Nós temos a questão do trânsito, que é maio. Tem outros meses da doação de sangue, são tantas coisas. Tem vários meses, todos eles têm também outras cores que significam. O próprio janeiro também tem outras cores que significam outras campanhas, que na verdade eu acho interessante, são formas assim. Você sabe que tem gente que fala, rapaz, dia 20 de novembro, dia de comemorar Zumbi dos Palmares. Você sabe que tem gente que não é a favor desse feriado. E principalmente gente branca. Como assim? Mas para que feriado? Eu falei, porque é para você se conscientizar. Não posso nem falar da lambança que nós fizemos a vida inteira com esses seres humanos, que não, é o tal do diferente que a gente fala. Diferente de quem? Quem é diferente? O Brasil tem mais de 50% da população é negra.
e nós, brancos, é que somos os normais? Como é que é isso? É tudo muito... Essa coisa da cabeça da gente, né? É muito estranho. A gente muda quando muda o que a gente pensa, né? A gente muda de vida e muda, essa mudança que já começamos a falar, ela acontece exatamente na mudança de pensamento. O hábito que a gente tem às vezes é muito bom, porque ele nos orienta, mas ele nos acomoda. O hábito nos torna preguiçosos, porque não queremos pensar, nós repetimos sempre a mesma coisa. Então, uma das formas de superação, de equilíbrio da saúde mental é evitar, às vezes, fazer a mesma rotina. De vez em quando tem que mudar a rua que a gente passa, tem que olhar para o lado, tem que começar, como diz o pensador, né, o Karnal, de vez em quando tem que começar a secar depois que tomar banho por um outro caminho, não sempre pelo mesmo lugar. Todo mundo começa pelo mesmo lugar e vai repetindo. Isso nos causa assim preguiçosos, porque pensar é desenvolver, é a criatividade, né? A ciência se move pela pergunta, muito mais do que pela resposta. Então a saúde mental vem muito por isso, perceber o outro, o diferente, o enriquecimento disso tudo, né? É importante isso tudo. E as 4 dimensões do equilíbrio também, que eu gostaria já de introduzir nesse sentido. O ser pessoa tem 4 dimensões. A dimensão biológica, nós somos matéria, somos biologia, somos natureza, né, e é o corpo, né, isso a gente sabe. Depois, junto com isso, a gente é psique, é razão, né, é pensamento, a gente escolhe, a gente decide, a gente tem inteligência, e aí vem toda a saúde mental dentro desse contexto que comanda tudo isso. Mas a gente não é só isso, a gente também é relação. A gente é relação, é sentimento, ninguém é uma ilha, e a gente também é espiritualidade. Porque a gente se pergunta, a gente quer um sentido da vida. Essas 4 dimensões equilibradas nos ajudam a ter uma vida mais agradável, mais feliz. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde coloca a saúde não apenas como ausência de enfermidade. Ela coloca como exatamente um bem-estar físico, mental, espiritual, social. Essas dimensões são importantes. Por isso que janeiro, né, janeiro branco. E por que usa branco? Exatamente porque é como um quadro, uma folha branca. É no final do ano que a gente diz assim, vou viajar, vou ter que fazer uma revisão no carro. É no início do ano que a gente diz, o que eu vou fazer esse ano? Metas, projetos, o que deu certo, o que não deu. Então, por isso se usa essa palavra janeiro branco para saúde mental e emocional. É preciso rever um pouco, tipo assim, ou procurar a ajuda quando necessário, ou rever também o nosso equilíbrio mental para que a gente possa desenvolver as demais aptidões e os desafios de cada dia que cada ano se apresenta com as suas nuances. Então, a beleza da iniciativa é conscientizar, é chamar atenção, é chamar para reflexão, né? Porque nós somos do nosso tempo, nem melhores nem piores. Somos do nosso tempo. E no nosso tempo a gente vai aprendendo a viver o nosso tempo. Imagina quando acontece a Revolução Industrial. Poxa, todo mundo vai ficar desempregado, todo mundo vai não sei o quê. O ser humano se adapta ao seu tempo. Como é a tecnologia, como é a inteligência artificial. Claro, trabalhando e analisando. Há 100 anos atrás, quem imaginava, Cláudio, queridos espectadores, que a gente podia fazer um transplante de coração? Quem imaginava? Hoje nós temos essa oportunidade. Então, o desenvolver do ser humano nos traz coisas boas e coisas também que a gente vai analisando depois que passam, e analisando, assim como é o clima. Há 60 anos gritava, 60, 70 anos gritava um senhor de idade no Amazonas, não cortem as árvores, elas são os braços de Deus que seguram o céu. Ninguém ouviu. Então, o desenvolvimento, a saúde mental caminha juntos, né? Na verdade, quando a gente fala em saúde mental e fala em saúde emocional, quer dizer com tudo. É na empresa, é no serviço, é na política, é em tudo. Tem coisas que a gente não pode negociar. O ser humano é uma delas. Eu acho que, falando, né, o padre falando ali,
a psicoterapia é isso, é o trabalho com a fala. Quanta coisa ele não falou? Ele falou da cultura, ele falou da construção, e é justamente esse pensamento. O hábito, a rotina, isso às vezes gera o adoecimento no trabalho, porque a gente começa a viver da rotina e já não mais a pensar sobre o que estamos fazendo ou o que estamos fazendo. A rotina é importante, sim, mas o que estamos fazendo dentro dessa rotina? Qual é o sentido dessa rotina? A gente cai nessa robotização do ser humano, e que isso não é muito legal. A gente não para pensar na gente. Não para pensar, eu não sei se vocês já pararam para fazer essa pergunta. Por que eu penso como eu penso? Por que eu penso assim? Da onde que vem isso? É uma cultura, é uma construção. Então, a partir disso, a psicoterapia vai trabalhar não só essa questão de intervenção nas patologias, nos adoecimentos, mas também essa prevenção, essa autopercepção de si mesmo, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos. A psicoterapia vai ajudar nisso, inclusive para caminhos, né? A saúde mental é muito ampla quando se fala em saúde mental. A gente sabe que são muitos viés, muitos transtornos. Os principais, o estresse, a ansiedade, a depressão, o pânico. Estou citando alguns que fazem parte do nosso dia a dia, e a gente conhece, ou alguém já passou, tem um familiar, ou conhece situações desse sentido. Então, é muito amplo a situação da saúde mental, que precisa de maneira muito, muito direta um profissional, precisa da ajuda, não ter vergonha de procurar, de pedir. Eu acho que esse é o grande problema, a gente pode falar sobre isso. Agora tem... não dá para fazer um programa sobre saúde mental. A gente pode combinar aqui uma série tipo Netflix. Saúde mental, capítulo... Enfim, se eu não falar daqui a pouco, nós vamos falar... até a Elu me bate depois. Saúde mental começa também pela saúde... Você falou mais cedo, padre, o senhor falou sobre corpo sã, mente sã. Né? Então não tem como você também não cuidar de uma coisa e não cuidar de outras. Tem que estar paralelo ali. Luiz, nós temos inclusive essa parceria, né? Porque com... o EasyFit tem ali a clínica de psicologia. Então, porque é esse sentido, esse bem-estar. Você precisa primeiro de um bem-estar, né? A pessoa, o ser humano, ele busca isso também. Essa satisfação em viver no seu dia a dia. Porque senão, como que você vai... Antes funcionava, o mundo funcionava eu e ele. Depois, eu e eles. Até nos negócios da economia e em tudo. Hoje não dá mais, hoje é juntos. Ou a gente anda junto, ou a gente não chega a lugar nenhum. Então, isso tem que estar muito claro. Então, por exemplo, saúde é o EasyFit, é a saúde física, é a fisioterapia que nos recupera e nos dá uma qualidade de vida, é a questão da psicologia que nos coloca também dentro, nos ajuda a nos posicionar, a caminhar, a decidir, a se encontrar de várias formas e nas várias áreas. Então não dá mais para separar em gavetas as situações. Nós somos, vamos dizer assim, somos um sistema interdependente, porém todos trabalhando no mesmo objetivo, que é a qualidade, o sentido da vida. Mas se a cabeça tá boa, se a cabeça tá boa, o resto vai tudo bem. A gente encara tudo, Agora, já que você falou em Elo, a gente falou em Elo sobre o EasyFit, para muita gente até é difícil, mas para a maioria é muito mais fácil procurar uma academia do que um psicólogo. O que acontece? Isso está muito relacionado a um passado do tipo assim, psicólogo é para maluco, que era psiquiatra, né? E fulano levou o filho no psiquiatra, vocês viram? Fulano tem um filho doido. E no entanto, não, quando você procura uma academia, não, vai, ninguém comenta nada, tá tudo bem, tá tudo beleza, vai lá e beleza. Ninguém posta. Uma boa aqui. Essa aqui é boa. Pensei agora. Vocês me corrigem aí, por favor. Ninguém posta assim, depois que acaba uma sessão, tá pago.
Fui eu psicólogo. Você já percebeu isso? Então, eu manjei essa agora que eu lembrei de um... Assim como na saúde, quem que posta a funcionária que passa pano no hospital? Agradece todo mundo, menos ela. Ela faz um serviço tão importante. Não, você não consegue fazer. Eu já cansei de falar isso aqui. O médico, a diferença do médico para o faxineiro é o salário. Porque se o médico melhor do mundo for fazer uma cirurgia de coração, de cérebro, num centro cirúrgico sujo, ele pode fazer? Como? Então qual que é importante ali, o médico ou o faxineiro? Os dois, cara. Não tem mais nem menos. Mas me fala aqui, o que acontece? E Paula, quer falar sobre esse tabu da psicologia? Esse tabu, essa coisa que... Eu tenho 52 anos ainda. Semana que vem, daqui 8 dias, 53, mas respeita que eu tenho 52. É isso aí. Você é de janeiro? Eu sou de janeiro também. Pô, nós dois. Eu sei que você é também de janeiro, nós somos bons por isso. Pois. Nós somos bonitos. Mas assim, e não vai longe, o que eu estou falando é que não vai longe esse tempo de que eu ouvia meus pais falando sobre isso, não tem vergonha de dizer. É normal naquele tempo você ouvir década de 70, 80. Como assim não é normal? Era normal para aquela época, não é hoje. O que acontece? Isso está muito relacionado a essa cultura, a esse passado ainda? As pessoas hoje têm até buscado mais e comentado mais. Os adolescentes, então, vão na minha psicóloga, vão no meu psicólogo. Eles já têm um pouco mais disso. Mas tem esse lugar de que a psicologia, ligado muito à psiquiatria, dentro da loucura em si, tem esse tabu ainda, mas tem também aquele lugar do medo do outro, né? O que o outro vai pensar de eu estar indo? Ou também a questão do autoconhecimento. Calma aí, eu vou falar o quê lá? Tem que falar da minha vida? Mas eu vou expor a minha vida... E tem esse... Para quem? Para um estranho? Eu vou falar para um estranho? Melhor falar para um amigo. Ou então, como assim, né? Só que é um profissional. É um profissional que está ali com sigilo profissional, ético, de te ouvir e trabalhar com a sua escuta. Não, com a escuta e com as suas palavras. Não é receita de bolo, não é direcionar caminho, não. Porque para a sua vida, quem sabe, o caminho é você e não o psicólogo. Mas, através disso, vai... contribuir e te ajudar com ferramentas para você se conhecer e conhecer as possibilidades e até mesmo construir caminhos alternativos e prazerosos para você. Mas existe esse lugar, como assim, eu vou? Ou então eu vou falar da minha vida? Para quem que eu vou falar da minha vida? Né? Existe esse medo também desse autoconhecimento. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo de entrar também em nós mesmos, né? E o processo de culpa também. De culpa. Né? A culpa adoece, então a culpa sempre está relacionada ao passado. Então, às vezes, a pessoa não se permite e fica nisso, vivendo todo um processo de adoecimento de várias formas, né? Porque, como diz assim, se a gente fica no passado, a gente fica meio depressivo. Se a gente fica no presente, fica angustiado. Se a gente vai para o futuro, fica com ansiedade. Então, como equilibrar tudo isso? Sim, e existe essa importância. Você falou aí uma coisa muito importante, Padre, também falou da questão do pânico, e hoje é algo muito comum. As crises de ansiedade, por exemplo, é algo que tem acontecido muito. Então, é mais fácil uma medicação, não que não seja importante, em muitos momentos elas são importantes, sim. Necessárias. Mas são necessárias. Do que realmente se conhecer e entender por que dessa crise, qual a causa que está me levando a ter tantas crises de ansiedade. E após a pandemia, isso teve um acréscimo, né? A campanha, por exemplo, de Janeiro Branco tem 10 anos, completando esse ano 10 anos. Inclusive, o tema, cada ano tem um tema. O tema desse ano é saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? O que fazer agora? Mas é uma questão que depois da pandemia aumentou muito essa relação dos sintomas. Por quê? Porque as pessoas se encontraram consigo mesmo, não é verdade? E isso é uma coisa que o mundo de hoje permite, aí a gente entra na tecnologia, a não se encontrar consigo mesmo. A gente se encontra com todo mundo, menos consigo. Parece que as pessoas têm medo de se encontrar com a gente. Então multiplicam as coisas. Assim como se multiplicam as informações, o número, as redes sociais, multiplicam fatores, a gente vai vivendo um tempo diferente, que a gente vai se adaptando, né? Aí Deus é customizado,
ao meu ver, né, o animal é humanizado, faz parte desse tempo, né? E a comida é a gosto. Então, isso tudo mostra o mundo e o tempo em que nós vivemos. E se não há um trabalho, um acompanhamento, a busca de profissionais, quando é necessário, ou também um momento de vários fatores que nós falamos, de bom sono, de exercício físico, de uma boa alimentação, né, de um momento de diálogos bons, de pessoas que nos cercam, de amizades, diálogo construtivo, de perda da vergonha, de não ter medo de pedir ajuda, nós às vezes acabamos chegando ao limite da nossa saúde mental, ao limite do nosso emocional, e aí é como doença. Quanto antes a gente tem, quanto mais precoce a gente busca, melhor é o resultado e a cura, né? Porque depois é cada vez mais difícil. Isso é uma coisa que nós temos cada vez mais no mundo de hoje, em rede, com rapidez e tudo isso, aprender a viver. Por quê? Porque nós temos muitas coisas boas. E realmente quando a gente fala assim, ó, o que nos traz, por exemplo, o que nos traz de benefícios na questão da tecnologia, da ciência, as coisas são muito, muito importantes e muito boas. Só que ninguém substitui uma coisa. Cláudio, Paula, Marcelo, ninguém substitui ouvintes, ninguém substitui uma coisa. Eu posso pegar, por exemplo, você imagina que você comece a chorar aqui, Cláudio. Você começa a chorar e eu pego a sua lágrima dentro de um tubo de ensaio e leve além do estúdio numa porta onde numa sala estão os melhores psicólogos, os melhores profissionais da saúde, os melhores cientistas e a melhor tecnologia de inteligência artificial. Eles, depois de analisar a tua lágrima, vão chegar aqui e vão dar um relatório praticamente completo sobre a composição da lágrima, quanto sódio, como ela é composta, vão simplesmente, praticamente te dar uma fotografia de você mesmo com a tua lágrima. Mas se eu perguntar a todos eles, o Cláudio estava chorando porque eu contei uma notícia triste, porque eu contei uma piada. Eles não saberão. Só nós que estamos aqui vão saber. Então isso ninguém tira da humanidade. O encontro com o outro, o sentimento. Por isso, o equilíbrio emocional. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar. Não precisa ter medo. O que vem tem que ser utilizado por bem, para nos ajudar. Não usar para pós-verdade, como se diz, as fake news e etc., que são coisas que... E a tela que às vezes prejudica crianças, adolescentes, o excesso. Porque tudo que é excesso faz mal, até água demais. Entendeu? O excesso, né? Nem 8, nem 80, o equilíbrio está no meio, a virtude está no meio. Então é isso, nós temos que nos deparar com o quê? Com aquilo que a gente gosta de falar muito, né? Que é autenticidade, a gente fala na verdade, a gente fala em sinceridade. A pior coisa de viver, eu acho que é a sinceridade. Sabe por quê? Porque a palavra que vem da palavra não fazer cera. Sim. Sinceridade é não fazer cera. Então, como que eu não faço cera? Se eu assisto o jogo ontem e meu time está ganhando e está fazendo cera e eu aprovo. E se meu time estivesse perdendo ontem e o time adversário estivesse fazendo cera, eu desaprovo. Ser sincero é não ter. Tem coisas que a gente não tem que ter lado. Quando se trata da vida, do cuidado do ser humano, não tem lado A, B. Tem um único lado. Não tem vencidos e vencedores. São todos irmãos. Isso eu tenho que falar, mesmo como professor e psicólogo, etc., como padre. Todos irmãos. Né? E isso o mundo clama. A saúde mental vem um pouquinho por isso. Senão a gente vai ficar no saudosismo, vai ficar na histeria, fica histérico, meu Deus, o mundo está perdido, ou fica no aquele tempo que era bom, ou fica... Quantas vezes a gente fala, podia, né? Que tempo bom, né? Ainda essa semana estava falando, que tempo bom é agora, gente. Esse foi, nós já vivemos, e o que nós estamos agora, não presta? Ou depois, e se não presta, por que não presta? Por que não presta? O que nós estamos fazendo? Porque Exato. Quem vive nesse tempo somos nós. Então nós somos responsáveis por esse tempo também. Olha, tem uma informação que você trouxe, o padre, o senhor comentou sobre... E a gente da imprensa,
Quando fala, a gente já logo liga a luz amarela, porque agora que a imprensa também passou a não notificar de forma assim, talvez mais nua e crua, esses ataques a escolas, bares, transformando o indivíduo num super-herói. Então isso é uma espécie de um código de honra da gente. Só que demorou para acontecer, né, um pouco. Até pouco tempo a gente viu aí ataques a escolas lá em Santa Catarina, por exemplo. Aí parou. A partir dali eu acho que foi importante aí para se tomar essa decisão, não anunciar o nome, nem divulgar foto do cara, nem nada. Acabou. Divulga o fato, mas não o causador. E a gente também acende a luz amarela para falar sobre suicídio, porque a gente não anuncia suicídio, a gente não notifica suicídio. Não é notícia para a gente nenhum tipo de... Mas o senhor trouxe esse tema e está muito relacionado ao desfecho dessa consequência de não cuidar da saúde mental. Você falou em 300 milhões no mundo. A Organização Mundial da Saúde fala em 300 milhões no mundo. É a segunda maior causa de morte mundial. No Brasil é a quarta, tá? A quarta maior causa, claro que não notificada, subnotificada, como tantas outras coisas, né? Para não causar uma situação que na verdade não é nada contra a vida, é contra a dor. A dor e o sofrimento, né? Tem que compreender um pouco isso, né? Quem causa, que é uma forma de violência, né? Que tem a forma de violência contra si mesmo, auto-infligida. Então essa forma de violência não é porque não gosta de viver, não gosta dos seus familiares, não gosta dos seus amigos, não gosta da vida. Não, é uma dor que às vezes não chegando a alguém que possa ajudar, alguém que possa também estar, se a gente não percebe, ela desenvolve. Isso também vai ao encontro de saúde mental. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma coisa que eu soube há um tempo atrás, eu não sabia. E eu fiquei impressionado com o número. No Brasil tem 16 milhões de tentativas. A cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. Tira a sua própria vida. Mas para cada uma dessas, 20 outras tentativas. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque o que eu quero trazer aqui é um contexto, talvez para muita gente também novo. Desses números todos aí, mas uma grande parte é de idosos. Sim. E eu não sabia, eu falei, mas como assim idoso? Idoso, ele já fez tudo que tinha de fazer, ele já passou por tanta coisa, pegou, sabe, uma experiência. Agora, vou aproveitar o resto dessa vida, gente, que é rápida, é passageira, um sopro. Dentro do idoso, e às vezes a tentativa de suicídio do idoso, ou até mesmo o suicídio dentro ali, né, dos idosos, é muito. Por que é subnotificado? Porque às vezes o esquecimento de um remédio tende a colocar, não, porque é idoso mesmo, por isso que estava esquecendo os remédios, estava tomando errado, mas às vezes não, estava fazendo de forma consciente para acelerar a finitude da vida. E como você bem falou no início, nós passamos por etapas de desenvolvimento humano. Dentro dessas etapas, nós também temos as nossas crises. Fala da crise, o adolescente tem as suas crises, é uma fase difícil, é uma fase complexa, mas o adulto de meia idade também tem as suas crises, o olhar o passado e perceber o que fez e, de repente, opa, eu tenho um futuro ainda, mas já não tenho mais aquele tempo que passou. Está no momento de decidir, uma virada de vida, isso pode gerar uma crise. O idoso, entrando no idoso, a mesma coisa, é essa fase que você entra e revê, por isso a importância de vivermos bem todas as nossas etapas, de ir construindo, de buscar as realizações, porque você pode olhar para o passado, caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não tem sentido, o que eu fiz? Deixei de fazer tanta coisa. Ou então começa aquele julgamento de si, aquela frustração, e isso começa. E você olha para frente e já não tenho mais tanto tempo de vida. Eu já estou com 80, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar a minha morte. Em 2016, eu descobri que se morre de solidão. Eu estava em Boston, na América do Norte. Que coisa. E aí os migrantes, são 300 mil migrantes, só na região de Massachusetts, naquele estado da América do Norte. E aí eu descobri
que as pessoas solitárias, porque vão envelhecendo, ficando lá em trabalho, sem poder, às vezes, por uma questão migratória, voltar e tal, é de solidão, morre de solidão. Eu vi de profissionais, de médicos, isso aqui morreu de tristeza, de solidão, em casa, sozinho, num país distante, sem familiares. Então, isso também tem que tomar, que é uma questão de saúde mental. A gente tem cuidado com essas coisas, né? Às vezes eu falo para estudantes de medicina, você vai ser o quê? Eu vou ser geriatra. Eu falei, você vai ser um bom geriatra se você agora estiver visitando seu avô e sua avó. Então é isso. Porque se você não tem tempo de visitar seu avô e sua avó, você não vai ser bom geriatra. Ou seja, se você não cuida e não tem um minuto num tempo tão corrido que a gente vive para dar atenção a alguém que deu toda a atenção do mundo, é difícil amanhã... Sabe lá o que eles passaram para você estar vivo hoje, conversar, né? E perceber essa avó, peraí, ele está falando muito de que minha vida não tem mais sentido, de que eu sou um fardo na vida do outro, eu já sou um peso, me coloca num asilo, eu não sirvo mais para nada. Começar essas frases rotineiramente, é necessário buscar também uma ajuda, por que não? Vó, vamos fazer uma psicoterapia, vamos alguém ali para buscar um novo sentido naquela fase, porque você está vivendo. Poxa, enquanto está ali, o coração não parou de bater, ainda tem vida. Tem vida. Eu sei que tem etapas dentro da fase idosa, quando o idoso está muito acamado. É um momento muito complexo, né? Mas esse momento de buscar também ajuda, buscar solução, buscar falas, buscar a importância e o valor. Deixa eu tentar aprender também com você. Vamos lá, né? Nesse diálogo. E o real, né? Nós vivemos num mundo muito virtual. Entendeu, Cláudio? O virtual toma conta muito... O que eu vi ontem, desculpa te interromper, eu estava na casa do meu sogro, aí tá lá minha cunhada e o primo dela na sala e o pequenininho, o menorzinho, os três crianças. A televisão ligada. E os três, só os três na sala. E os três no celular. Falei, gente, desliga a televisão pelo menos, para não gastar luz. Porque dizer, o único lugar que doideira que a gente não consegue estar e que a gente tem que priorizar é a mesa. A mesa é o único lugar que a gente não consegue ficar de costas. O resto a gente consegue, na sala consegue, até na cama a gente consegue ficar de costas. É verdade. Na mesa, por isso é o sagrado do pão, universal, o encontro com a família, esse momento de ter momentos todos juntos, que a gente vai perdendo. E aí o virtual toma conta. E aí eu me lembrei de uma historinha do Rubem Alves, que é do queijo e dos ratos. Diz que os ratos, isso serve para tudo, tá? Também para a votação da Lua. Entendeu? E para um monte de coisa. Queijo e os ratos. Aí diz que havia uma casa, um queijo enorme, lindo, maravilhoso, uma coisa do outro mundo. E no buraco tinha um monte de rato, tudo doido para comer o queijo, só que não dava. Perto do queijo tinha um gato. E eles faziam, pensavam, e diziam, o dia que o gato sumir daí, nós vamos comer esse queijo. E ficavam, eles sonhavam à noite com esse queijão enorme e tal, não sei o quê. Até que um dia o gato sumiu. E eles disseram, é a armadilha do gato. Mas aí depois perceberam que não era a armadilha do gato. Tipo assim, ele tinha sumido mesmo. Aí eles se lançaram todos felizes para o queijo. E aí começaram a comer o queijo. Conforme iam comendo o queijo, eles perceberam que o queijo sonhado, o queijo virtual, era enorme. Mas conforme ia sendo comido, ele diminuía. E o naco, para cada um, ficava menor. Os amigos viraram inimigos. Um queria morder o outro. Por isso, é tão semelhante a história. A gente tem que compreender que existem coisas reais e coisas imaginárias. Viver um pouquinho mais no real, no concreto, perceber que tem para todos, contanto que ninguém fique num sonho muito aleatório. O concreto, isso serve para a vida, para todas as coisas, senão a gente não vai andar, a gente vai ficar enrolando, a saúde mental vai para o beleléu, a gente se estressa. O mundo hoje, como eu falei de andar junto, necessita, hoje, quem tem gratidão, quem tem compaixão, quem sabe servir,
melhora a sua saúde. Quem tem raiva, quem tem rancor, quem tem ressentimento, adoece. Mesmo que não perceba. Isso é dito pela ciência, tá? Não é dito pelo padre que está aqui falando. É dito pela ciência. Isso diminui o infarto. Isso aumenta a capacidade do própria medicação fazer efeito, principalmente quem está em tratamento oncológico, porque isso faz um efeito. Então, aprender a ser mais agradecido, mais feliz, mais contente, saber perdoar melhor, ter o perdão, isso faz muito mais bem do que mal. O resto não nos ajuda. Muito bom. Gente, são 7h56. Olha como é que voa o tempo com a conversa boa. Não, 8 horas quase já. Eu preciso só fazer um intervalo, mas nós vamos ficar mais um pouco. Vou pedir a vocês só uma pausa rápida para a gente voltar a conversar. E aí eu queria... dizem que coincidência não há, né? Dizem que... A Luísa sempre fala muito aqui, o Nietzsche, o filósofo. Nietzsche. Muito bom, né? Já li algumas coisas, poucas dele, né? Sou preguiça para ler também, mas ele fala coincidência não há. Ontem, eu não sei com vocês, mas comigo é um desespero para achar um filme no Netflix. E pior, que eu já até sugeri para os caras lá, gente, o filme que eu já vi, coloca aí uma tarjinhazinha assistido, não coloca. Aí eu esqueço que eu já vi o filme, eu fico... Por acaso eu assisti o filme ontem, é de 2022, Ela. É justamente sobre o próximo bloco que a gente vai falar, a influência da inteligência artificial na vida e que a gente acha que vai ser daqui a 200 anos e não vai ser não. Agora. É hoje. Assim, e o propósito do filme é mostrar essa mudança toda da inteligência artificial, só que há uma conexão tão forte com a interatividade tão forte que ele tenta colocar a máquina como um ser humano com todos os sentimentos. E aí fica complicado, né? Claro que isso, talvez, na minha cabeça, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas pode ser uma simulação, pode não ser, mas no final a ideia do filme é mostrar que talvez no futuro seja possível viver sem a psicanálise. Se vocês tiverem tempo, depois vocês assistam um filme que é muito, muito, muito relacionado a esse tema que, se vocês vão gostar ou não, eu não sei, mas assim, está muito relacionado a esse tema do próximo bloco. Como viver sem as redes sociais hoje? Aliás, tem pergunta aqui para vocês sobre isso. Deixa eu só fazer essa pausa aqui, então, rapidamente, vou pedir licença a vocês. Nós estamos ao vivo conversando com o Murialdo Gasparetti. Para quem não conhece, só conhece o padre, ele trabalha também, tá? Boa, trabalha também igual o padre, não tem trabalho, né? Tem não, né? Professor e psicólogo, doutor e mestre em teologia pela PUC, Rio de Janeiro. É especialista em psicanálise e psicoterapia existencial humanista pelo ISICENSA. É coordenador também do SPA, que é... Setor de Psicologia Aplicada. Setor de Psicologia Aplicada. Assim como tem Hospital Escola Álvaro Alvim, onde se faz a residência dos estudantes de medicina, na psicologia tem o setor onde os estudantes fazem exatamente essa residência, essa aplicação da teoria. Aliás, a gente pode falar sobre isso também. O atendimento que acontece, eu acho que tem um social, tem uma coisa dessa. Isso, Vamos falar sobre isso? Acho não, eu tenho certeza que tem o social, conheço muito o Easy. E a Paula Seabra, que é também, junto com o padre Murialdo, coordenadora desse SPA. E é também, além de professora, está doutorando em cognição e linguagem. Na UENF. Aí, que top. Então, a gente está com 2 mestres aqui sensacionais para falar sobre esse janeiro branco e sobre os cuidados com a saúde mental. Você que vai, né, sempre ao médico e que se cuida tanto e já procurou para cuidar da sua saúde mental.
Então aproveite. A foto que eu falei, quando você terminar a terapia lá, tá pago. É só na academia. Não é só bom. Porque também tem gente que vai pra academia e só posta foto, tá? Eu conheço umas aí, uns amigos aí que só... Mas e o peso mesmo que é bom nada. Deixa eu rapidamente, então, para esse intervalo, informar aqui a descida da ponte, Leonel Brizola, a descida da ponte Rosinha, né, sentido Guarulhos Centro, a descida aqui pelo centro, ao lado ali do Mercado Municipal, já foi interditada, tá? O pessoal já começou ali, eles começam essa hora mesmo. Eu só quero confirmar aqui se tem outro trecho da Beira Valão que está interditado para obras hoje. Não, é só para não complicar, melhor assim mesmo. Então, por enquanto, aquela pista que desce ali da Ponte Rosinha já interditada para você que está em Guarulhos. Melhor então acessar a Ponte da Lapa ou, dependendo de onde você esteja aí, a Ponte Alaí Ferreira, que é ali ao lado passa ali ao lado do hospital, ao lado do posto líder ali. Bom, 8h02, a gente volta a seguir com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nesse bloco agora tem uma dica muito boa, que é para você cuidar da sua saúde financeira, investir o seu dinheiro bem, com maior rentabilidade e maior segurança, e vem aí a equipe da Nauta XP. Minuto Nauta XP. As